economia lá na administração. Então, ó, eu vou passar o conteúdo aqui, eu vou compartilhar a minha tela com você, daí eu vou passar esse conteúdo aqui para você ver. Deixa eu ver onde é que vai aqui. Apresentar agora a tela inteira. Eu acho que você vai deixar de me ver para ver a tela. Daí você confirma para mim, tá? Se você vai conseguir ver a tela. Tá mostrando. Dá pra ver a senhora aqui embaixo. Continua aparecendo eu e a tela? Melhor. Então tá. Então agora vamos aqui, ó. Ainda aparece a tela e eu? Então, olha só, hoje uma aula de apresentação, né? Aí, amanhã, aí eu vou postar uns vídeos aqui, eu tenho alguns prontos, mas eu vou gravar mais alguns, assim, mas tudo vídeo curtinho, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho da evolução histórica. Ah, mas o que é economia industrial, né? Quando fala assim, economia industrial, o que vem à mente, né? Principalmente quando a gente pega aquele livro de economia industrial da capa azul e tem aquela engrenagem, né? A gente imagina uma fábrica, tipo, por exemplo, uma fábrica de automóveis, não é isso, Adriane? Primeira coisa que vem à mente? É, com as engrenagenzinhas. Isso, né? Produção. Então é assim, só para entender. É isso também, mas não se restringe só a isso. A economia industrial, ela é microeconomia, só que é a parte da microeconomia que é focada na empresa. Então a gente deixa de lado toda aquela teoria do consumidor, né? Que a gente pode dividir a microeconomia em duas partes, né? A gente estuda a teoria do consumidor, que é a primeira coisa que a gente estuda lá nos livros de microeconomia, né? O comportamento do consumidor. E depois a gente foca no estudo da empresa, né? Ou seja, a primeira parte da economia vai falar como que o consumidor faz para tomar suas decisões no que se refere à alocação de recursos, né? Que tipo de recurso? Principalmente finanças, né? Dinheiro e tempo também, né? E na empresa, como que a empresa faz para alocar os seus recursos, né? Aí entra a disciplina de economia industrial. Industrial vem de industrializar, ou seja, produzir alguma coisa para vender, um produto. Por exemplo, esse celular aqui, esse computador que eu estou usando, você tem lá digamos, uma fábrica, ela está produzindo alguma coisa para você vender. Então, Professor, você colocou pra gravar, professor? Coloquei, está gravando. Então, é assim, na economia industrial, nessa disciplina de economia industrial, o estudo dela é basicamente microeconomia, mas a gente foca na empresa. Como que a empresa faz para tomar decisões de alocação de recursos, tá? De forma a tomar as melhores decisões. Qual que vai ser a melhor decisão? Sempre vai ser aquela que vai chegar àquela palavra chamada otimização. O que é isso? Também chamado de eficiência, ou seja, eu vou gastar menos, eu vou gerar menos desperdício, eu vou conseguir chegar a um nível de aproveitamento maior. E aí, puxa, se é menos desperdício, significa que é menos dinheiro saindo do caixa, menos desembolso financeiro para a empresa. Consequentemente, vai sobrar mais dinheiro, né? Já que a empresa, qual que é o objetivo da empresa? É a maximização de lucro, ela visa lucro e quanto mais lucro, melhor. Afinal de contas, tem uma máxima da microeconomia que fala que o mais é preferível a menos. Todo mundo quer isso. Ninguém gosta de rasgar de dinheiro, de desperdiçar dinheiro. Todo mundo gosta de ganhar mais e cada vez mais. Tá certo, Adriane? Tá aqui? Então, daí a gente vai estudar um pouquinho da evolução histórica da economia industrial, né? Tem no livro ali, mas eu vou fazer isso aqui em vídeo para vocês, né? A gente vai estudar um pouco sobre concorrência. Por que sobre concorrência? Aqui, essa disciplina de economia industrial, ela é aplicada para os mercados de livre concorrência, né? Ou seja, as empresas que atuam naquele segmento que a gente conhece como concorrência perfeita, né? Ou também chamado de mercado de livre competição.
como a gente também aplica esses estudos nos mercados concentrados, né? Que aí vem aquelas empresas conhecidas como oligopolistas, né? Empresas de oligopólio. O que é um oligopólio? É quando você tem apenas algumas poucas empresas ofertando um determinado produto ou serviço na região aí, como por exemplo assim, empresa automobilística, né? A gente tem poucas, né? Empresa, deixa eu ver, de telefonia celular, a gente tem poucas. É diferente, por exemplo, de um supermercado, que a gente tem um a cada esquina, né? Ou seja, você tem poucas empresas ofertando aquele produto, aquele serviço, e isso vai se caracterizar o quê? Oligopólio. Pólio é mercado e oligo é pouco. Poucas firmas ofertando aquele bem ou aquele serviço, tá? Então a gente aplica os conhecimentos de economia industrial também no oligopólio, né? E aí para frente a gente vai estudar um pouquinho do que eu acho que vocês já viram, que é a teoria dos jogos, entra aqui também, né? Ou seja, como que o oligopólio faz para tomar decisão, né? Utilizando algumas táticas advindas aí da teoria dos jogos. Vamos trabalhar com um pouquinho de matemática, né? Jogo estratégico. E também é aplicado no monopólio, né? Claro que tem algumas particularidades, né? Tudo é empresa, sim, tudo visa lucro, tudo, mas existem algumas particularidades que vão diferenciar a empresa que está segmentada, aliás, ela se localiza no segmento de livre competição, da empresa oligopolista e do monopólio, que é aquele caso que você só tem um cara ali, um agente ofertando aquele bem ou serviço, como por exemplo aqui em Sinop a gente tem a chamada Águas de Sinop, que é a empresa que fornece água para a gente, né? Por questão técnica, só tem ela, né? Porque ficaria inviável colocar uma outra. E também por que colocar uma outra, né? Passar uma tubulação ao lado ali, vai gerar um gasto absurdo, não há necessidade, né? Então, há alguns casos aí em que não tem lógica colocar duas empresas para ofertar um serviço no mercado. É uma só e pronto, né? Serviço de energia elétrica. Oi? Monopólio a gente vê mais como eu falar, aqueles bens de serviço público que é ofertado. Um bem do tipo essencial, por exemplo. Tipo o transporte. Não somente de serviço público, porque por exemplo, os serviços de água, de saneamento, de energia elétrica, eles não são assim, necessariamente públicos. O que seria um serviço público? A própria segurança pública. Que aí a gente entra, por exemplo, com a polícia militar, só para citar um exemplo, né? Então isso aí é um serviço público. Mas aqui a gente está falando de empresa, a gente está falando de comercializar, de produzir um bem ou um serviço para vender, tá? Então um pouco diferente. A gente precisa fazer essa diferenciação, tá? Mas o que a gente precisa entender é que no caso do monopólio vai ter apenas um agente, apenas uma empresa ofertando. Não vai ter uma segunda, esquece. Se tiver uma segunda empresa, já não é monopólio, já é oligopólio. Ou seja, poucos mercados, poucas empresas ofertando aquele bem ou aquele serviço. Tá certo, Adriane? Beleza, professor. Entendi. Então a gente vai estudar um pouquinho da concorrência, um pouquinho desses antecedentes aqui da teoria da economia industrial, aqui como que no dia de hoje, né? Ou seja, o advento, a vinda da teoria contemporânea, crítica, abordagem, equilíbrio, desenvolvimentos recentes. Isso aqui é tudo de forma muito teórica e bastante curto, tá? Mas eu vou colocar vídeos para vocês verem, né? Aí depois, aqui na parte 2, aí já a gente entra com algumas definições de firma, indústria e mercado. Aí você vai falar, mas não é tudo a mesma coisa? Não, necessariamente, né? Tudo faz parte ali, mas há que fazer as distinções entre cada uma dessas palavras, tá? Primeiro que mercado, a gente tem que entender que mercado ele não é... Eu lembro quando eu fazia essa pergunta para os alunos do curso de menor aprendiz, que eles eram preparados para trabalhar no supermercado, né? E eu perguntava o que é mercado. Aí, em vez de ele dar uma resposta técnica, né, da definição de mercado, ele falava assim, Machado, Casa Aurora, Atacadão. Eu falei, não, você está me dando um exemplo. Eu não quero um exemplo, não quero nome, eu quero uma definição, né? E a gente sabe que o mercado ele é simplesmente um ponto de encontro
entre dois agentes tentando fazer um trade, tentando negociar algo. De um lado, você tem a pessoa ofertando aquele bem ou aquele serviço, ela está naquele momento tentando vender, e do outro lado você tem outra pessoa tentando comprar. É por isso que o exemplo clássico é o supermercado, porque ali é um ponto de encontro. É aquele estabelecimento físico que tem o produto ali na gôndola, ele está sendo ofertado para o consumidor e, ao mesmo tempo, você, na condição de cliente, de consumidor, se desloca até esse supermercado, até aquela loja para comprar aquele determinado bem. Tá? Então, o mercado ele é um ponto de encontro de negociação. De um lado, você tem um agente tentando vender e, do outro lado, você tem um agente tentando comprar. Essa é a definição simples e técnica de mercado. Tá? Esse mercado, aí com o tempo ela evoluiu. Por quê? Porque antigamente a gente tinha o mercado físico. Com o advento da internet, hoje a gente tem o mercado virtual. Então, por exemplo, hoje, Adriane, você pode montar uma loja virtual, um negócio que está em expansão aí no Brasil, e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Ou seja, você abre uma loja com pouco dinheiro, onde você vai vender produtos que você não tem. Você vende pelo Mercado Livre, você coloca sua lojinha lá e você vende, digamos, produtos que você importa da China. Você não tem o estoque, você não tem produtos em mãos. O cliente pede o produto de você, aí você faz o pedido e ele já nem chega para você, ele vai direto para o cliente. Um exemplo de loja virtual. Pode falar. Professor, mas quando vem muito rápido, então, como é que funciona? O produto já está aqui? Não entendi. Tipo assim, porque a maioria das lojas, tipo assim, pelo menos quando eu comprando coisa no Mercado Livre, é uma semana tem casa. Ah, tá. Não, nesse caso é a loja que tem estoque. Mas eu estou dando o exemplo de uma loja que não tem estoque. Assim. Que tem também. Tá? Essa que o produto chega rápido é que você comprou um produto que você sabe que é um produto de giro, que vende. Então você tem um estoquezinho na sua casa. Da mesma forma que essa mulherada aí que vende Natura, vende Avon, vende produto de beleza, tem em casa. Eu lembro quando eu trabalhava na antiga Expresso Araçatuba, né? Ela que trazia Natura para Sinop região. Aí a mulherada vinha ligando. Localiza a minha caixa da Natura, onde que ela tá? É assim que funciona. Ela já tinha a caixinha ali, o estoquezinho no quarto dela, a cliente pedia, ela já tinha pronta entrega. Tá? Então... Minha mãe tem isso, professor. Oi? Só que minha mãe tem isso, só que dá bom. Ah, da Avon, né? Ah, legal. A Avon também é produto bom, antigo aí, conceituado. Tá certo? Então a gente vai ver essas definições aí. Oi? Só que a Natura e a Avon agora, elas meio que se uniram, né? Não tô sabendo. A Natura comprou a Avon. Isso que eu pensei agora, porque a Natura ela é super forte, até ações na bolsa tem. Eu ia falar isso, a Natura comprou a Avon e não o contrário. Ela comprou, daí agora elas são... Só que, tipo assim, elas não se fundiram ainda, tá? Tipo, cada uma com a sua... Mas funciona assim. É muito comum a gente ver isso aí. Por exemplo, um supermercado grande na cidade, ele vai e compra o outro mercadinho de bairro, mas ele continua com o mesmo nome, só que é do mesmo dono. Mas por que, professor, eles não, tipo, se fundem num só? É porque o outro já tem... Como é que fala? O Avon acho que tem mais conhecimento internacional que a Natura, né? Talvez. Existem algumas particularidades aí que são específicas a cada mercado, a cada produto, né? E aí, com certeza, a empresa faz um estudo de mercado e ela se pergunta o que é melhor, né? Eu colocar lá no rótulo do frasco Avon Natura, Avon agora é Natura, né? Ou simplesmente deixar Avon. Talvez a empresa entende que é melhor deixar só Avon, porque tem alguns clientes que não consomem Natura, só consomem Avon, e que se colocar Natura lá, a pessoa já vai pensar assim, puxa, tem ingrediente da Natura aqui dentro e ela já vai deixar de comprar. É uma questão técnica, uma particularidade. Então, parece que a Natura queria atingir o mercado internacional. Daí eles compraram a Avon para atingir esse mercado. Pode ser. Tá? Então existem algumas particularidades que a gente tem que considerar, que explicam por que a empresa não faz essa fusão, né? Agora não existe mais Avon, agora é tudo Natura. Não. Tá? Mas vamos lá, olha só. Então daí a gente vai ver essas definições de firma, de indústria, de mercado. Tá? Tem gente que pensa, mas indústria é uma fábrica. Não necessariamente.
A indústria é o conjunto de fábricas, é o complexo. Quando a gente fala em indústria automobilística, você pode colocar todas as empresas que fabricam carros aqui no Brasil, todas as marcas. Isso é uma indústria. A indústria de laticínios, pega todos os laticínios aí. A indústria de laticínios, aí você pode delimitar território do estado de Mato Grosso, beleza? Aí você vai começar a pegar, e o que a gente tem aqui? A gente tem a Lacbon, a gente tem a Cooper Nova, a gente tem a Caster Leite, a gente tem até esses pequenininhos aqui, por exemplo, da cidade, a Selene, você junta tudo. Você está falando da indústria de laticínios, ou seja, que é formada pelo conjunto de empresas que produzem leite e derivados de leite no estado de Mato Grosso. Legal. Ou você pode delimitar ela não somente a nível regional, mas a nível nacional. E por aí vai. Tá? Professor, então, tipo assim, os comerciantes entram na parte de indústria? Tipo, em comércio pequeno? Não. Não? Não. Mas é assim, é muito comum você, por exemplo, passar na frente de uma empresa. A gente vê muito isso em beira de rodovia, de BR. E aí você vê lá, indústria e comércio de. Você já viu isso? Já. Por exemplo, aqui em Sinop, eu vou citar um exemplo, Madeiranite Madeiras. Você passa ali na frente, indústria e comércio de madeiras limitada. Por que indústria e comércio? Porque ao mesmo tempo que ela beneficia aquela madeira que ela está produzindo, quando produz ou quando compra e só beneficia, né? Compra madeira de um terceiro e beneficia, ao mesmo tempo ela tá vendendo. Então não é, apesar que eu acho assim meio que desnecessário colocar indústria e comércio, coloca só indústria, né? É que quando eles colocam indústria e comércio, é que você consegue chegar lá e comprar deles, né? No caso, quando é apenas indústria, por exemplo, você não consegue comprar um carro direto da Fiat aqui no Brasil, direto da Chevrolet. Você não consegue chegar lá na fábrica e falar, eu vou comprar direto da fábrica. Você tem que comprar através de um revendedor. É por isso que lá, nesse caso, não é indústria e comércio. Então tem essas particularidades também, tá? Mas só essa definição aqui, ela é válida. A indústria, ela não é necessariamente a fábrica, a unidade fabril, ou seja, a empresa que está produzindo para vender. A indústria é o conjunto de todas as empresas que produzem aquele bem naquela região ali, por exemplo. Ficou claro? E o mercado é o ponto de encontro, certo? Bom, a natureza e os objetivos da empresa, a gente já sabe, a administração gosta muito de bater em cima disso, que é focar no lucro. A empresa ela visa lucro e maximiza lucro e pronto, tá? A gente vai ver um pouquinho como essa empresa está organizada, aí alguns conceitos de indústria e mercado, um pouquinho de cadeia produtiva, isso aqui está tudo lá no livro, tá? Aí depois a gente vai entrar nessa parte 3, que eu gosto muito, que é chamado de economia de escala e escopo. Aqui... eu ouvi falar disso daí, micro 2. É micro 2 que a gente está estudando, economia industrial micro 2, Adriane. Cai bastante tipo, os conceitos, tudo isso. Aqui, então, olha só. A empresa é meio parecida também, né? Também é meio parecido, tá? Tudo relacionado. Mas olha só. Então a gente, olha só, essa parte 3 aqui a gente vai focar literalmente na empresa do segmento de concorrência perfeita. Inclusive aqui eu vou passar exercício para vocês fazerem em planilha. Você vai criar um negócio para você. Perfeita seria igual o professor estava falando, era o Wilmer. Acho que é Enter Hortifruti, uma coisa assim. Então eu já vou te explicar. O que o professor Wilmer quer dizer, Eliane, que a tal da empresa de concorrência perfeita ela não existe. Por que ela não existe? Porque existem algumas chamadas imperfeições de mercado. Entraram mais algumas pessoas. Deixa eu ver, Daíse. Bom dia, Daíse. Então, olha só. Existem algumas imperfeições de mercado que fazem com que essa empresa ela não seja necessariamente perfeita. Depois a gente vai ver quais são os pressupostos da empresa que atua no segmento de concorrência perfeita. Primeiro que ela vai falar que existe um suposto produto homogêneo e que quando a gente vê na prática, Adriane, ele não é homogêneo. Você sabe por que ele não é homogêneo? Porque existe um critério chamado preferência do consumidor. E ele também impacta na demanda final daquele produto que você está comprando. Sabia disso? Por exemplo,
Você já foi alguma vez no supermercado comprar, por exemplo, de repente, algum produto como, por exemplo, feijão ou sabão, e você foi direto para comprar uma marca específica? Café acontece muito? Sim ou não? Sim. E aí uma marca específica de café que a gente gosta mais do que a outra. A minha esposa que ela briga comigo. Aí eu falo, mas meu bem, café é tudo igual, vou comprar o mais barato. Eu quero 3 Corações. Eu não gosto desse não, eu prefiro aquele Transserra. Pois é, eu nunca nem ouvi falar desse. Mas ela... É questão de preferência. Você está entendendo, Adriane? Só para citar um exemplo. O produto ele não é homogêneo, porque homogêneo significa igual. Ele não é. Ah, mas ele se presta a mesma utilidade. Não é homogêneo, não interessa. Por quê? Porque a Adriane não gosta do café 3 Corações, ela quer o outro. Se tiver os dois na gôndola e o outro custa mais caro que o 3 Corações, ela vai levar o outro. Não é assim, Adriane? Sim, independente do preço, você leva aquele que tem preferência. Tá vendo? Agora você entende por que o professor Wilmore ele falou que concorrência perfeita é o hortifruti? Porque se você for no tem o hortifruti na frente da minha casa aqui, ó. Daqui até lá dá o quê? 40 metros. Eu vou caminhando. Se eu for lá comprar, deixa eu ver, fala alguma coisa que eu vou comprar lá no hortifruti. Alface. Se eu for comprar alface naquele hortifruti, ou for comprar no Mercado Paraíso, que dá 2 quadras da minha casa, eu também vou a pé, certeza que é o mesmo. Talvez muda um pouquinho o tamanho, o peso, mas é o mesmo produto. Sim ou não? Sim. Agora você entendeu por que fala-se que a concorrência perfeita ela se aplica ao hortifruti, que seria o exemplo mais digno de ser chamado de concorrência perfeita? Por conta disso. Porque a concorrência perfeita ela assume homogeneidade no produto. E essa homogeneidade você não consegue ver em produtos industrializados. Você vai comprar... Agora, eu acho que isso explica o porquê que você, da sua pergunta em relação à Avon e Natura, não é a mesma coisa, não adianta. Ah, mas o desodorante da Natura, né, o antitranspirante, esse que você passa embaixo do braço, da Natura e da Avon vai ser a mesma coisa. Não vai, não adianta. Tem cliente da Avon que não vai comprar Natura, mas nem na base da bala, e vice-versa. É preferência do consumidor, ela é válida e impacta a demanda. Os cremes da Natura têm uma textura meio esquisita. E aí? Você passa assim, parece que fica quase colando, assim. O da Avon não, ele seca, assim. Não fica aquela coisa esquisita. Tá vendo? Pergunta para um eletricista ali, para um engenheiro eletricista. Ah, marca de fio. Ah, mas fio é tudo igual. Não. Eles vão falar assim, usa Corfil, que é o mais caro do mercado. Só que, segundo eles, a qualidade é melhor. Então, é assim, não existe esse negócio de produto homogêneo. Existem diferenças entre produtos, entre marcas. Oi? Você acha que o preço define qualidade do produto ou nem sempre? Nem sempre. É mais, tipo assim, às vezes, porque a marca ela é mais conhecida no mercado, às vezes, né? Tem um requeijão cremoso, muito utilizado em cobertura de pizza, chamado catupiry, tá? O catupiry, ele é uma marca, ele não é necessariamente um produto, tá? O produto é chamado requeijão cremoso. Mas o catupiry ele é uma marca. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, é o laticínio mais antigo de São Paulo. Ele registrou essa marca e tudo conhecido a nível nacional. É o mais caro de todos. Ah, mas as pizzarias usam catupiry? Você vai pagar R$60 numa bisnaga de catupiry, sendo que você compra o Scala por 35? Que é requeijão cremoso, muito bom, de excelente qualidade? Não. Você está entendendo, Adriane? Preço e qualidade nem sempre andam juntos. Não costumam andar assim, né? Mas nem sempre. O outro lá já é mais antigo, tradicional, tem mais credibilidade, marca no mercado, mais conhecido. Então por que cobrar baratinho se o povo está disposto a pagar caro pela marca? Ele vai e mete a faca. Tem esse detalhe também, tá? Então, só para você entender como que funciona esse negócio de concorrência perfeita e o porquê o professor Wilmore falou que quando se fala em concorrência perfeita, a gente tem que lembrar do hortifruti. É justamente por esse detalhe. Homogeneidade é uma das particularidades que define o mercado de concorrência perfeita. Tá? Mas a gente não vai focar nisso. A gente vai focar
no estudo do mercado da concorrência perfeita, aqui a gente não vai falar essa palavra concorrência perfeita, eu não gosto muito, justamente por isso, por essas particularidades aí, como o exemplo que o professor Wilmer deu. Mas nós vamos falar aqui, Adriane, de um mercado de livre concorrência ou de livre competição. E aí sim, as outras premissas que fazem parte dele a gente assume como sendo válidas. Uma delas é que reza que você é livre para entrar e sair a hora que você quiser do mercado. Você decidiu montar a sua empresa, você tem dinheiro para isso, vai e abre a empresa. A hora que você quer sair, vai ser um pouco burocrático, mas você vai lá e fecha. É isso. Econômica. O senhor acha que a gente tem liberalismo econômico no país? Tem. Mas pouco, né? Não chega a ser tipo igual eles falam que a gente tem um livre mercado. O que mata no nosso país é a carga tributária. Esse é o grande problema. A nossa carga tributária aqui é altíssima. Tá? Só que assim, a gente não tem um mercado tão controlado como nos países comunistas. Então aqui, a gente ainda pode falar dessa liberdade econômica. Né? Você consegue importar para vender aqui dentro, você consegue produzir para exportar. Você só tem que dançar conforme a música. Você vai ter que pagar imposto, tá? Você vai ter que aceitar o preço do imposto. Você não pode falar assim, eu vou pagar só 5% se o mercado está te cobrando 15%, 20%. Não tem como. A menos que você sonegar, sei lá. Não acho bacana isso. Não acho... leão. O famoso leão. Mas vamos voltar aqui, senão a gente perde o fio da meada. Certo? Então daí essa parte 3 é bem legal, porque a gente vai estudar bem essa parte de custos aqui, de lucro, a ideia de lucro contábil e lucro econômico, isso aqui é muito importante, tá? Ninguém foge disso, tá? A pessoa é leiga em economia, não estuda economia, não gosta de economia, ninguém foge disso aqui, de tomada de decisão, de trade-off, de custo de oportunidade, ninguém. Tá, ninguém. Eu falo que você está tendo um custo nesse momento. Eu vou perguntar, Adriane, qual o custo que você está tendo para assistir essa aula nesse momento? Eu parei tudo que eu estava fazendo. Opa, te custou alguma coisa. Te custou alguma coisa. Tá, o que você estava fazendo? Olha, geralmente eu limpo a casa de manhã. Você teve que abrir mão de limpar a casa. Tá te custando isso, alguma coisa está custando. Não existe esse negócio de custo zero. Eu entrei num grupo do WhatsApp, do Facebook, chamado Viver a Custo Zero, só para mim ver as bobageiras que o povo posta lá. Não existe custo zero, Adriane. Esse negócio de gratuito é uma farsa, alguém paga não por tem, isso. Sempre alguém vai pagar a conta, não existe almoço grátis não, tá? Mas a gente está sendo aquecido, não está passando frio porque o sol está mandando energia de graça para a gente. Você pode ter certeza que o sol está apanhando para isso. Ele está trabalhando. Ele está pagando a conta do nosso aquecimento. Você está entendendo, Adriane? Sempre um terceiro vai pagar a conta. Mas igual ele queima energia, um dia essa energia vai acabar, ele vai morrer. Vai virar uma supernova e vai engolir o sistema solar. Alguém sempre tem que pagar a conta, não adianta. Então aqui a gente vai trabalhar com exercício prático, eu bolei alguns lá, um exemplo de produção de massa de pizza, mas você pode usar para qualquer coisa. Depois eu vou passar uma planilha para vocês aí, tá? A gente vai entrar no capítulo 4, na análise da organização industrial, como os mercados estão organizados e distribuídos da maneira que eu falei, concorrência perfeita, monopólio, competição monopolística e por aí vai, tá? Detalhe, vocês vão fazer exercícios e vocês vão fazer avaliação também em forma de questionário. Tá? Vai ter data para isso aí. Vão ter pra... Oi? Coloca um tempo bom no questionário pra gente. Oi? Coloca um tempo bom no questionário. Sim, vão ter tempo bom sim. Eu só não vou colocar assim, para entregar até o último dia de aula. Não tem como, porque eu vou ter que passar uma prévia para vocês, porque tem a questão do exame. Não quero que ninguém fique para exame. Mas a gente tem que lançar tudo no sistema aqui, porque caso alguém fique para exame, esse alguém tem que ser avisado 72 horas antes. Então, assim, qual que vai ser o tempo final? Último dia de aula? Não. Mas vocês vão ter um tempo bom aí para realizar essas atividades. Aí tem bastante conteúdo aqui para a gente ver. Aqui, o que a gente está falando aqui, o 7 fala de diferenciação de produtos. Tá vendo? Nem todo produto é igual. Então, tem essas particularidades aí entre as empresas, né? O que explica o porquê que
tal marca atua com preço inferior ou preço superior em relação a outra marca. Tem esses detalhes aí para a gente ver também. Tem um pouquinho de teoria e instrumentos da regulação, onde você falou assim, mas o mercado ele é tão livre assim. Então tem alguns detalhes para a gente ver aqui. A gente vai ver como que surge, por exemplo, o monopólio. Aí você vai falar, puxa, monopólio é ruim porque a gente paga tão caro quando tem só uma empresa. Então esse capítulo ele trata um pouco disso aqui, né? Aí o sequente também, né, que fala da racionalidade da regulação e da defesa da concorrência. Esse capítulo 10 eu gosto muito, que ele fala de alguns índices de concentração, tá? Que é a chamada concentração industrial. A empresa está se concentrando, né? Aquele determinado produto ele é oferecido por N empresas em uma determinada região. Por exemplo, a gente vai estudar isso aí e tem alguns índices aí que dão essas medidas de concentração. Isso é importante para a empresa que ela está querendo entrar no mercado. Então ela tem uma informação que essa informação ela vai ajudar o empresário a tomar a decisão de entrada ou não naquele mercado, né? Através da avaliação, da análise desse índice de concentração, tá? Então, Adriane e Daíse, né? Daíse está aí. Seria uma prévia do que a gente vai trabalhar, certo? A gente vai ter aqui avaliações, deixa eu ver aqui. Ó, primeira avaliação, dia 5/10, mês de outubro. Então vocês vão ter tempo aí, tem pouco mais de um mês, tem bastante conteúdo para a gente ver antes, tá? Eu já tenho alguns vídeos prontos, já vou jogar lá no SIGA para vocês assistirem, certo? Então dia 5... Oi? Vai dar quantas aulas por semana? Vai ser uma vez? Webconferência vai ser uma aula por semana. Toda segunda-feira, às 7h30 da manhã. Certo? Toda segunda-feira. Se vocês quiserem às 8, a gente faz às 8 também, às 8 das 9. Acho que esse horário das 7h30 às 8h30 fica bom, não fica? Fica. É igual, eu entrei 7 horas. Eu achei que ia começar às 7 horas. Eu entrei 7 horas, eu vi que não tinha ninguém. Eu falei, eu acho que vai ser mais tarde. Eu fiquei entrando de pouquinho em pouquinho. Eu fazia às 7 horas, aí o povo chegava sempre às 7h15. Então daí eu coloquei 7h30, que daí fica um horário bom, né? Então vai ser 7h30. 7h30, das 7h30 às 8h30, toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente vai estar se encontrando das 7h30 da manhã, certo? Certo. Aí depois, deixa eu ver onde é que está. A primeira avaliação dia 5, segunda avaliação dia 9/11. Aí você me pergunta, mas cadê a terceira avaliação? A terceira avaliação vão ser as listas de exercício, tá certo? Então vão ser 2 questionários online e mais as listas de exercício, tá? A soma das listas de exercício vai dar nota da terceira avaliação. Porque essa avaliação final aqui, que vai ser no dia 7, isso aqui é o exame. Isso aqui é para aquele aluno assim, que quer mostrar que é bom, ele fala assim, professor, eu quero ficar de exame, porque daí eu vou fazer aquela provona ultra violenta que vai cair todo o conteúdo do semestre. Aí esse aluno ele vai fazer a prova de exame. Professor, eu só peguei exame uma vez e não era nem exame por causa que era no PSE, uma coisa assim. Tá. Daí você, tipo assim, se você atingiu a nota de 5, então, você passa no automático. Adriane e Daíse. Daíse tá aí? Eu acho que é Daisy, professor. Daisy. Oi, Daisy. Tá me ouvindo, Daisy? Eu acho que a Daisy... Oi, professor. Sim, legal. Gente, então é isso. Pena que só vocês duas, né? Mas eu olhei, tem pouca gente. Se eu não me engano, tem 7. Eu acho que tem mais gente que vai entrar ainda. Não fez matrícula. Alguma coisa assim. Tem algum grupo da sala que daí a gente mandaria lá no grupo da faculdade para mandar os links, que daí é mais fácil de ver, porque às vezes eu pedi para a Adriane já tinha perguntado, eu falei que vocês podem estar criando esse grupo sim. Eu vou até deixar meu telefone aqui, ó. Onde é que está o chat aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, eu já vou passar o meu contato para vocês. Gente, anota. Olhem isso, chegou. Caramba, ele não está escrevendo. Ele não veio. Oxê.
capítulos que o senhor vai trabalhar? Pra eu já ir lendo. Porque aquele livro eu fico perdida nele. Não é o Pindic. Verdade, professor, aquele livro lá seu. Até o Varian às vezes é complicado, porque você vai achar um negócio lá. Não, gente, o Varian é fácil de entender. Qual a dificuldade? Professor, depende. Às vezes eu prefiro o do Pindic, que parece que tá mais. Não, mas eu já adianto para vocês. Não é, a gente não vai usar eles. Vocês podem até utilizar como material complementar, tá? A gente vai utilizar o livro de economia industrial, tá? Cria um grupo no WhatsApp e anota meu telefone. Eu não estou conseguindo digitar. Não sei porquê. 66 9 9722 7553. Daí a gente manda o link lá no grupo do curso. Isso. Então podem criar o grupo aí no WhatsApp. Podem criar o grupo no WhatsApp, que daí eu já mando o livro agora mesmo. O livro em PDF de economia industrial. A gente vai trabalhar ele. Tá bom, gente? Esse é do David Cooper aqui? Isso, exatamente. Okay. Ele mesmo. Eu vou mandar em PDF para vocês. Aí é isso, gente. Aí eu vou postar alguns vídeos que eu já tenho gravados. Se falta mais algum, eu gravo agora à tarde. Que daí vai ser para a aula de amanhã, tá? Então, as aulas de terça-feira vão ser aulas gravadas e as aulas de segunda-feira vão ser aulas aqui comigo. Lembrando que, tá? Isso é sério, vocês têm que assistir essas aulas gravadas, essas webconferências, tá? Por quê? Por conta daquilo que eu falei que foi definido para esse semestre pela Pró-Reitoria de Ensino para todos os cursos do Estado que... De todo o conteúdo passado, vocês têm que ter 25% de presença, tá? Vocês são cobrados nesse quesito e eu sou cobrado também. E esse 25% implica em webconferência. Gente, está muito claro lá na normativa acadêmica, está muito claro. Se o aluno não tiver esses 25% de presença, ele lamentavelmente vai reprovar por falta. Isso aí é coisa do SIGA-A, não é nem professor com aluno. Essa presença, você, independente de fazer atividade, avaliação, vocês têm que ter essa presença. Ah, eu estou no trabalho. Liga o celular ali, ó. Deixa o celular de lado ali, deixa o microfone desligado, mas fica assistindo a aula. Por quê? Porque essa aula, obrigatoriamente, ela tem que ser gravada e postada e registrada no SIGA-A, tá? Então, eu entendo que não é o professor Ricardo, não é o professor Wilmer da Facisa, não é o coordenador do curso, nada disso. É a Pró-Reitoria de Ensino que definiu dessa forma. Tem que ser assim. E só cabe a gente obedecer, não tem outra maneira, tá? 1 horinha por semana, na segunda, das 7h30 às 8h30 e pronto, tá? Na terça-feira, aula gravada e aí vocês vão fazendo atividade, vocês vão ter tempo de fazer atividade, pode mandar para mim no WhatsApp aqui, eu vou estar respondendo, eu vou estar ajudando vocês, pode ser que na hora eu não consiga responder, mas depois eu respondo, estou aqui para ajudar vocês, gente, só pago para isso, tá certo? Tranquilo, professor. Então, obrigado aí por terem assistido. A Aquileide chegou agora. Te dá um puxão de orelha, Aquileide. Bom dia, Aquileide. Bom dia. Aquileide, toda segunda-feira, das 7h30 às 8h30. Tá certo? Beleza, fui perdida nos horários. Foi definido isso aí. Acabei de falar aqui para a Adriene e para a Daíse. Foi definido isso aí pela Pró-Reitoria de Ensino para a Unemate do estado todo, para todos os cursos. O aluno que não tiver 25% de presença, que vai ser assistir essas aulas de webconferência, que vai ser 1 horinha por semana só, ó, reprova por falta. Tá? Eles estão cobrando a presença, tanto a presença do professor nas postagens, na realização e postagem da videoconferência, como da presença do aluno também, tá? Então, de todo o conteúdo, 100% do conteúdo passado da carga horária, 25% é o mínimo que tem que ter em presença, que vão ser as webconferências, tá? Que daí ficou definido, então, toda segunda de manhã, das 7h30 às 8h30 da manhã. E já está dando 8h30, daí eu já vou encerrar esse vídeo.
Tá sendo gravado e vou postar para vocês lá no Cigar. Tá bom, gente? Beleza. Obrigado, então, gente. Tenha um bom dia aí. Valeu, prof. Até. Bom dia.